Este vídeo tem spoilers de Comando das Criaturas, temporada 1 Superman e Pacificador, temporada 2. Agora que os 3 projetos de 2025 foram lançados, o Corrente Contínua U já se consolidou como um universo, Corrente Contínua expansivo, tendo incorporado de alguma forma mais de 100 personagens da Corrente Contínua. Neste vídeo, vou comentar sobre cada um desses personagens, o que sabemos sobre cada um, onde aparecem, próximas participações confirmadas e seu papel no DCU, tudo em ordem de aparição. Deixe um like, inscreva-se e torne-se membro Nobre Terror para acesso antecipado ou Rei para agradecimento especial. Obrigado aos membros pelo apoio. Creature Commandos apresentou o maior número de personagens da Corrente Contínua, 53 ao todo. O primeiro personagem a surgir no Corrente Contínua U é Rick Flag Sr., vivido por Frank Grillo. Ele é o pai do falecido Rick Flag Jr., o antigo líder da Força Tarefa M, e agora é tanto o diretor da Argus quanto o principal responsável pela Salvation. Flag é o personagem mais presente no DCU, aparecendo em Creature Commandos, Superman, Pacificador temporada 2 e também confirmado em Homem do Amanhã e Waller. Ele será fundamental no primeiro capítulo. Viola Davis retorna como Amanda Waller. Seus papéis em O Esquadrão Suicida e a primeira temporada de Pacificador são totalmente canônicos. Isso deve resultar em sua própria série, a 4ª aparição considerando os projetos semi-canônicos. Vamos ver o que o futuro trará para ela. Cersei é uma grande vilã da Mulher Maravilha nos quadrinhos. No DCU ainda não encontrou a heroína, mas é uma personagem de Themyscira, vivida por Anya Chilatra. Ela está presa em Belle Reve com uma grande marca do Dr. Fósforo no rosto. Duvido que ainda tenha a marca quando a virmos de novo, mas acho que será enviada para Salvation. Nina Mazersky, dublada por Zoe Chow, era humana de Star City com defeitos fatais. Seu pai, o cientista Edward Mazursky, a modificou geneticamente, tornando-a uma mulher peixe que respira apenas debaixo d'água. Nina foi morta por Ilana Rostovich e não acho que vamos vê-la novamente. J.I. Robot, dublado por Sean Gunn, foi criado na Segunda Guerra Mundial para combater nazistas, seu único objetivo. Ele integrou a companhia Easy, serviu de base para os Metalmen e foi destruído por Cersei nos comandos das criaturas. Felizmente, ele é um robô e foi reconstruído pouco depois em um corpo maior. Agora é membro da Força Tarefa M e voltará na 2ª temporada. Alex Sartorius é o vilão do Batman, Dr. Fósforo, dublado por Alan Tudyk, um ex-marido, pai e chefe da máfia. Fósforo foi derrotado pelo Batman, enviado para Belle Reve e virou um comando criatura. Ele está vivo, integra os comandos e voltará na 2ª temporada. A noiva é dublada por Indira Varma e é um cadáver costurado e sem idade criado por Victor Frankenstein. Atualmente, ela está sob custódia da Argus, liderando os comandos criatura na 2ª temporada, com Eric Frankenstein logo atrás. Doninha, dublado por Sean Gunn, segue aparecendo de forma imprevisível desde o Esquadrão Suicida, assim como Amanda Waller. Nos quadrinhos, Doninha é um vilão do nuclear, com sua origem ligada ao nuclear. Isso não parece ser o caso aqui, pelo que sabemos. Doninha está vivo, faz parte dos comandos das criaturas e voltará na 2ª temporada. Eric Frankenstein, dublado por David Harbour, é mais velho que a noiva, mas não se sabe quanto. A noiva tem quase 200 anos, Eric pode ter mais de 200 anos. Eric ainda está muito vivo e continua com o mesmo objetivo de sempre, perseguir a noiva. Ele não mudou durante a temporada e retornará na 2ª. Ambos os Frankensteins foram criados por Victor Frankenstein, dublado por Peter Serafinovitz. Após criar e preparar a noiva, Victor foi morto por Eric Frankenstein. GE, como citado, era da Easy Company, grupo de soldados dos quadrinhos que lutou na Europa na 2ª Guerra Mundial. O líder é o Sargento Franklin Rock, dublado por Maury Sterling, mas será interpretado por outro ator se aparecer em live action. Isso era para um filme do Sargento Rock, originalmente com Colin Farrell, mas foi adiado e pode mudar. Rock e os outros membros provavelmente já morreram, mas não se sabe qual foi o destino deles após 1943, apenas que Will Magnus não ouviu falar deles nos anos 1960. Os demais membros também devem aparecer no filme do Sargento Rock com novos atores. Horace Canfield, o Bulldozer, foi dublado por Paul Ben Victor. Louis Kiani, ou Little Short Shot, teve a voz de Robbie Damon. Há também Harold Shapiro, o Wild Man, o Canary Four Eyes e muitos outros membros sem nome. Um deles provavelmente Bogman, como menciona o G.I. Robot. Nos quadrinhos, Bogman é uma criatura do tipo monstro da Lagoa Negra que foi membro dos Creature Commandos e apareceu em 3 edições no total. Parece que um membro da Easy Company é chamado de Bogman, o que considera uma adaptação do Creature Commando dos quadrinhos.
O GI foi levado por Will Magnus. Will, dublado por Alan Tudyk, aparece nos anos 1960 usando o GI Robot para buscar a peça que falta e concluir seu projeto dos Metalmen, sendo o criador deles nos quadrinhos. Seu status é incerto, mas provavelmente está morto ou muito velho, e se surgir em live action, duvido que Alan Tudyk o interprete. Outros vilões tiveram apenas participações especiais, como Shagman, um vilão da Liga da Justiça, um monstro gigante e peludo criado por um cientista louco. O mesmo vale para o Fisherman, um vilão do Aquaman, Fenn Larson, Homem Animal Vegetal Mineral, inimigo da Patrulha do Destino, e Centopeia Carmesim, vilão da Mulher Maravilha. Johnny Conamus, vivido por Steve Agee, estreia no DCU em alguns episódios de Comandos das Criaturas, mas suas participações anteriores em O Esquadrão Suicida e Pacificador também são canônicas. John retorna tecnicamente pela quinta vez em Waller, empatando com outros como o personagem mais recorrente no DCU, considerando aparições meio canônicas. Tentando defender o Doninha estava Elizabeth Bates, dublada por Linda Cardellini. Esta é a primeira adaptação de um personagem chamado Betty Bates, uma advogada baseada na cidade de Nova York no universo da Quality Comics, aparecendo exclusivamente entre 1940 e 1950 antes da Quality ser comprada pela DC, o que significa que tecnicamente ela não é uma personagem da DC. Essa referência é bem obscura. Bates ainda vive, e como Doninha está presente, talvez ela retorne na segunda temporada. A visão de Cersei expandiu muito o universo Corrente Contínua ao apresentar, tecnicamente, as estreias oficiais de 16 personagens da Corrente Contínua, a maioria dos quais já fez aparições completas. Gorilla Grodd ainda não. Vilão do Flash, Grodd apareceu só nessa visão até agora, unindo-se a Alana para conquistar o mundo. Sem dublador, sem aparições futuras confirmadas, nada além dessa cena sem contexto. Acho que vamos descobrir um dia, talvez na segunda temporada ou talvez no capítulo como um todo. Superman surgiu na visão de Circe antes de seu papel principal em Superman com David Corenswet, incluindo participações especiais, apareceu 3 vezes. Ele retornará em Homem do Amanhã, onde terá que se unir a Lex Luthor contra uma ameaça maior. Batman já fez 2 participações especiais, incluindo uma em que apareceu para impedir o Dr. Fósforo. Batman vai aparecer em Os Bravos e Destemidos, possivelmente em Cara de Barro e, se estiver no DCU, em dupla dinâmica. Mulher Maravilha apareceu só na visão de Circe até agora, mas já sabemos sobre seu traje, alguns inimigos e detalhes de Themyscira. Ela voltará em um novo filme da Mulher Maravilha em desenvolvimento. Robin, especificamente Damian Wayne, só apareceu nessa visão, mas fará sua estreia em Os Bravos e Destemidos, onde será apresentado ao pai antes de assumir o papel de Robin após outra pessoa. Ele também pode aparecer em Jovens Titãs. Outro empate pelo personagem mais recorrente no DCU, considerando projetos de cânone flexível, é Chris Smith, o Pacificador. O papel dele no Esquadrão Suicida é canônico. O papel dele em Pacificador é quase todo canônico, exceto por algumas falas, e ele já esteve nos 3 projetos do DCU até agora, com 2 participações especiais e um papel principal. Fundador da Checkmate e, tecnicamente, em um relacionamento com Amelia Harcourt, ele está em Salvation e deve retornar, mas sem data definida. Adrian Chase, o Vigilante, é vivido por Fred Stroma. Seu papel na primeira temporada de Pacificador é canônico. Ele é um dos fundadores da Checkmate e também vai retornar em algum momento, mas novamente não sabemos quando. O mesmo vale para o mestre do judô, interpretado por Nat Lee, agora revelado como Rip Jagger. O papel dele na primeira temporada de Pacificador é canônico. Ele aparece nessa visão e na segunda temporada, Jaime Reis, o Besouro Azul, e seu besouro Cárdida Só apareceram nessa visão, mas também estiveram presentes no projeto Besouro Azul do Loose Cannon. Zolomer Duena está retornando ao papel para uma série animada de continuação, mas ainda não sabemos quais partes do filme e quais partes do papel dele nele ainda são canônicos. Kendra Saunders, a Mulher Gavião, apareceu nessa visão antes de retornar nos próximos 2 projetos em 2025. Kendra é interpretada por Isabella Merced, é membro da Gangue da Justiça e mata Vazil Gurkus, ajudando a colocar Rick Flag Sr. no caminho da salvação. Ela voltará em Louco do Amanhã. Michael Carter, o Gladiador Dourado, participou dessa visão e terá sua própria série em desenvolvimento. Ele veio do futuro em busca de fama e fortuna. Saberemos mais em Gladiador Dourado, a Roswell ou Supergirl.
Apareceu primeiro aqui antes de participar de Superman e Pacificador, sendo interpretada por Melly Alcock em Superman. Ela finalmente fará uma aparição completa em Supergirl como personagem principal. Ela é a dona do Krypto, uma alcoólatra deprimida, e veio para a Terra não muito tempo depois da estreia do Superman. Guy Gardner, o Lanterna Verde interpretado por Nathan Fillion, é membro da Tropa dos Lanternas Verdes e líder da Gangue da Justiça. Guy apareceu nos 3 projetos de 2025 e vai aparecer novamente em Lanternas. Michael Holt, o Senhor Incrível, é interpretado por Ed Getecki, membro da Gangue da Justiça e uma das pessoas mais inteligentes da Terra. Ele não tem aparições futuras confirmadas, mas há rumores sobre uma série de TV do Senhor Incrível. O único personagem nessa visão sem nenhuma aparição confirmada fora dessa visão, junto com Gorilla Grodd, é, ironicamente, seu arqui-inimigo, o Flash. A ideia é que este seja o Wally West. Não estava nada claro que era ele, mas o showrunner da série mencionou que era. Não sabemos mais nada sobre ele. Tecnicamente, Koriander, também conhecida como Estelar, também não tem nenhuma aparição confirmada, mas com um filme dos Jovens Titãs confirmado, é muito provável que ela apareça lá. Isla McPherson, dublada por Stephanie Beatrice, era especialista em Temícera e foi morta pelo Cara de Barro. Esta é Summer Day, a hiena, inimiga do nuclear nos quadrinhos como Doninha. Ela está sob custódia da Argus. Grace Balin, ou Orca, vilã do Batman, está sob custódia da Argus, assim como Kimo, inimigo dos Homens Metálicos, e Egg-Fu, inimigo da Mulher Maravilha. Ongarilla, dublado por Jason Konopcius, é um herói dos quadrinhos e já integrou a Liga da Justiça. William Glenn Morgan, ou Congo Bill, trocou de corpo com um gorila místico. Congarilla foi transformado em um vilão e também teve vida curta, já que aparentemente foi morto pela noiva. Nosferata ainda não foi escalada por não ter falas, mas retornará na segunda temporada como membro dos comandos das criaturas. O mesmo vale para Callis, sem falas, mas como membro dos comandos ele vai voltar. Bertram Larvin, o bandido dos olhos esbugalhados, é o vilão do Átomo. Ele deixou de usar fantasia e controlar insetos robóticos para se tornar um meta-humano com olhos de inseto reais. Cara de Barro foi dublado por Alan Tudyk e será interpretado por Tom Rhys-Harris no filme, se for o mesmo personagem. Se for o caso, este é Matt Hagen, ex-ator de filmes B que tomou um soro para se manter relevante. Essa também é a origem de Basil Karlo, sugerindo que foram fundidos em um só. Seria estranho se Basil Karlo tivesse a origem de Matt Hagen. Cara de Barro está vivo, provavelmente sob custódia da Argus. Talvez apareça na segunda temporada ou até se junte aos comandos. Rupert Thorne, dublado por Ben Davis, foi responsável pela origem do vilão Dr. Fósforo, que acabou matando ele, sua esposa e 2 filhos. Mesmo morto, ainda consigo imaginar Thorne surgindo em um projeto ambientado no passado como Cara de Barro. Se isso ocorrer, Ben Davis também deve interpretá-lo em live action. Nos quadrinhos, o pai de Nina Mazersky só ganhou nome na linha do tempo do ponto de ignição, origem dela. Lá, ele se chama Myron. Por algum motivo, preferiram chamá-lo de Edward Mazursky, não usando esse nome. Outra diferença dos quadrinhos é que ele é pai biológico dela, não adotivo, e não se envolve com os comandos das criaturas, sua criação nos quadrinhos. Edward foi dublado por Greg Henry e está morto, tendo sido morto pela polícia de Star City. Nanoe, ou Tubarão Rei, é o último personagem da corrente contínua a estrear em Comandos das Criaturas, dando continuidade às suas aparições em um cânone mais flexível em O Esquadrão Suicida, que deve ser totalmente canônico. Lá, foi dublado por Sylvester Stallone. Aqui, Diedrich Bader interpreta o personagem, agora membro dos comandos, e retornará na segunda temporada. Superman também apresentou uma boa quantidade de personagens, 30 para ser mais específico, é bastante, considerando que muitos dos personagens do Superman já estrearam em Comandos das Criaturas. Krypto, o Supercão, é o cachorro da Kara, cuidado pelo Clark. Ele foi inspirado no cachorro do James Gunn, Ozu, e vai retornar em Supergirl, onde pode ter um destino bastante brutal. Os robôs do Superman formam um grupo de personagens individuais inspirados nos robôs dos quadrinhos, especialmente de All-Star Superman. Criados pela Fortaleza da Solidão, eles auxiliam o Superman e protegem a fortaleza. O 4, agora Gary, é vivido por Alan Tudyk, o 12 por Grace Chan, o 5 por Pon Klementieff, o 1 é dublado por Michael Rooker, mais tarde surge o 22, dublado por Jennifer Holland. Vou considerar todos esses personagens como uma única adaptação. Jor-El e Lara Lor-Van são interpretados por Bradley Cooper e Angela Sarafian, respectivamente. Eles estão mortos, mas eram versões únicas do Zuzel que queriam que Kal-El dominasse o mundo. Felizmente, a mensagem foi danificada e o Superman foi criado pelos gatos. Duvido que veremos eles de novo, a menos que queiram revelar que a mensagem foi adulterada, talvez pelo Brainiac.
Angela Spica, a engenheira, interpretada por Maria Gabriela de Faria, é uma meta antidifusa que trabalhou para Luthor. Seu estado atual é desconhecido, exceto que está viva. Ela deve voltar em autoridade, se isso realmente acontecer, e há sinais de retorno em Homem do Amanhã. Nos quadrinhos veio do universo Wildstorm e foi fundadora da autoridade. Ultraman se inspira em algumas fontes, sendo a principal delas não o Ultraman, a contraparte do Superman da Terra 3, mas na verdade o Bizarro, um clone burro do Superman criado pelo Luthor. Ele foi sugado pelo buraco negro, mas ainda está vivo em algum lugar. Interpretado por David Cornswait, deve retornar em algum momento. Evie Tessmacher, vivida por Sarah Sampial, é ex-funcionária e ex-namorada de Lex Luthor, agora namora Jimmy Olsen e deve voltar em Man of Tomorrow. Seguindo a linha dos funcionários da Luthor Corp que levam até o Lex, todos eles apareceram em Superman, alguns apareceram em Peacemaker, e aqueles que apareceram provavelmente vão retornar em Man of Tomorrow. Sidney Hepperson é interpretado por Stephen Blakeheart. Nos quadrinhos, ele é um funcionário da Lex Corp, e o mesmo acontece aqui. Ele apareceu em Superman e Peacemaker, e provavelmente vai retornar em Man of Tomorrow. Cheryl Jimbo, vivida por Jovan Cruz, apareceu apenas em Superman. Nos quadrinhos, ela lidera a divisão espacial da Lex Corporation. Aqui é só mais uma funcionária da Luthor Corporation. A Lee Jessa, também da Lex Corp nos quadrinhos, aparece e é interpretado por Bonnie DiCepolo. Ela esteve em Pacificador, então deve voltar em Homem do Amanhã. O mesmo se aplica a Otis Berg, Terence Rosmar e Amanda McCoy, Natasha Halevi, ambos funcionários do Lex nos quadrinhos. Larry Chin, vivido por Paul Kim, é uma adaptação de O Combatente dos Quadrinhos que trabalhou para Luthor. Surgiu em 4 edições e morreu rapidamente. Desmond Farr e Dean Farr são personagens únicos da corrente contínua, interpretados pelos irmãos Christian Lees e Jonah Lees, que também são irmãos, como nos quadrinhos. Super-heróis esquecidos conhecidos como Homem-Tigre. Eu não sei se eles algum dia vão se tornar o Homem-Tigre no DCU, mas isso seria uma mudança bem grande em relação aos papéis deles agora. E por fim, Lex Luthor, vivido por Nicholas Hoult, principal vilão do Superman, está em Belle Reve, aliado a Argus e na prisão Van Cole, e deve voltar como protagonista ou dividindo o foco com Superman em Homem do Amanhã. O título pode ser sobre ele. Harry White, vivido por Wendell Pierce, é o editor-chefe do Planeta Diário como nos quadrinhos. A equipe também inclui Steve Lombard, interpretado por Breck Bennett, Micaela Hoover como Cat Grant, Skylar Gazondo como Jimmy Olsen, Ramsey Rosnahan como Lois Lane e Christopher McDonald como Ron Troop. Provavelmente todos eles vão retornar em Homem do Amanhã, mas até o momento apenas Lois foi confirmada. Eles também podem aparecer no possível seriado do Jimmy Olsen em desenvolvimento, mas isso ainda é só um rumor. Jonathan e Martha Kent, pais de Clark e salvadores do mundo, são interpretados por Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Flo Crawley, interpretada por Tanashi Kajish, é a única personagem que o Superman traz de volta do DCU, continuando sua postura imprevisível em O Esquadrão Suicida, de alguma forma passando de funcionária da Força Tarefa X para diretora do FBI em apenas 3 anos. Nos quadrinhos, Flo é de fato uma integrante da Força Tarefa X e também prima de Amanda Waller. Um personagem secreto da corrente contínua que pode ter passado despercebido é o Procurador-Geral dos Estados Unidos Albert Tyler, que nos quadrinhos também era o Procurador-Geral e pai de Delilah Tyler, atual Dama Fantasma. Uma Dama Fantasma distinta da Segunda Guerra Mundial existe neste universo. Falaremos disso depois em outro segmento. Rex Mason, o Metamorfo ou Homem-Elemento, é interpretado por Anthony Carrigan e novo recruta da Gangue da Justiça. Ele provavelmente se tornou Metamorfo há anos, pois tem um filho como Metamorfo. Seu filho, Joey Mason, também é Meta. Joey é um personagem dos quadrinhos, assim como a mãe de Joey, Safira Stagg, interpretada por Louise Krauss. Rex, pelo menos, certamente deve aparecer novamente em Homem do Amanhã. Sobre o Joey, é uma situação única, pois isso nunca foi explorado nos quadrinhos. Como o tempo passa no DCU como no mundo real, ele vai crescer e talvez no capítulo 2 ou 3 possa virar um jovem titã ou algo assim. Por fim, Maxwell Lord faz uma breve participação especial e depois outra mais longa em Pacificador, interpretado por Sean Gunn. Como gerente da Gangue da Justiça, ele será um personagem recorrente no DCU. É possível que ele tenha poderes meta-humanos com base nessa aparição no mural, mas também ele será totalmente baseado em seu papel pré-vilanesco de ser o gerente da Liga da Justiça, embora, nesse caso, da Gangue da Justiça.
A segunda temporada de Pacificador reduz consideravelmente a quantidade de introduções de personagens da corrente contínua, são apenas 7, e mais da metade deles são personagens que estão retornando. Isso inclui Robert Patrick como Augie Smith, o Dragão Branco, que só apareceu no Anteriormente em e em flashbacks. Ele está morto e inspirado em 2 personagens diferentes. Ele se baseia em Wolfgang Schmidt, pai nazista do Pacificador, e no Dragão Branco, supervilão neonazista atual. Jennifer Holland retorna como Amelia Harcourt após o Esquadrão Suicida e a primeira temporada de Pacificador, ambos canônicos. Ela fundou a Checkmate e namora Chris Smith. Danielle Brooks como Leota Tabio não é uma adaptação direta dos quadrinhos, mas pode ser vista como a adaptação de Coretta Waller, filha de Amanda Waller. Ela é fundadora da Checkmate, está recém-divorciada e seu papel na primeira temporada de Pacificador deve ser canônico, exceto quando mencionou a Liga da Justiça. Vimos como isso mudou. Jaina Hudson, a Coelha Branca, é interpretada por Brie Noel, vilã do Batman nos quadrinhos. Apareceu só em uma participação rejeitada da Gangue da Justiça. Não acho que volte a aparecer. Capitão Triunfo é uma adaptação bem livre de outro personagem de quadrinhos. Nos quadrinhos, Lance Gallant é um herói da Era de Ouro da Segunda Guerra Mundial com poderes ao se unir ao fantasma do irmão morto. Aqui, Keith Smith, David Denman, é o equivalente de Terra X do irmão falecido de Chris, único sobrevivente do trio principal e bem mais conformado com o mundo nazista do que o pai. Eu não sei se isso deveria sequer ser considerado uma adaptação, é só no nome mesmo, e só o alter ego, nem é o nome verdadeiro. Alguns personagens de Terra X também são tecnicamente adaptações de figuras da corrente contínua. Incluídos nisso estão Pacificador, uma espécie de dragão azul, Amelia Harcourt, Rick Flag Jr. e Vigilante. Incluí-los eleva para 14 o número de personagens da corrente contínua apresentados na segunda temporada de Pacificador, mas são apenas versões da Terra X de personagens já mostrados, então talvez não conte. Sasha Bordeaux, interpretada por Saul Rodrigues, é outra fundadora do Checkmate e retornará junto com os demais. Por fim, Rick Flag Jr., vivido por Joel Kinnaman, surge só em flashbacks. O papel dele em O Esquadrão Suicida é totalmente canônico, e até mesmo um pouco de Esquadrão Suicida, especificamente ele namorando a Encantadora, pelo menos isso. Ele está morto, mas ainda assim influencia as coisas o tempo todo na primeira temporada de Pacificador, em Comandos das Criaturas, e na segunda temporada de Pacificador, que estabelece as bases para todo o capítulo. Então a morte dele é significativa para todo o capítulo. Isso soma 90 personagens, mas há outros que já apareceram só sem aparição completa, por isso os coloquei em outra categoria. Por exemplo, personagens que só foram mostrados em imagens, como o mural do Superman, que apresenta recriações artísticas de 25 personagens da corrente contínua, além de Maxwell Lord. Incluídos nisso estão Irmã Simetria, Cavaleiro Silencioso, Exoristos, Pirata Negro, Senhorita Liberdade, Max Mercúrio, Super Chefe, El Diablo, Lúcifer, o Cavalo, Gladiador, Fantasma de Flandres, Sandman, Homem Incrível, Giovanni Zatara, Liberty Belly, Bulletman, Bullet Girl, TNT, Dynamite, Dama Fantasma, Cavaleiro Atômico, Boana, ou talvez Freedom Beast, Wildcat, Vib e Gunfire. Mais que uma imagem artística, a versão da criatura arco-íris da Terra X apareceu na segunda temporada de Pacificador. Nos 3 lançamentos, além das confirmações do podcast do Pacificador, há referências diretas a outros personagens. Starro, Ferro, Chumbo, Mercúrio, Ouro, Platina, Estanho, O Charada, Safira Estrela, Buck Sackett, Simon Stagg, Homem-Pipa, Ultra-Humanoide, Magia, Charlie o Gorila, Sanguinário, Caça-Ratos 2 Arlequina e o Rapaz Come Matéria. Incluindo todos esses personagens, o Corrente Contínua U consiste em 135 personagens da Corrente Contínua. Mas se você quiser contar apenas os personagens que já apareceram e foram escalados, então é bem menor. 67 personagens e alguns deles são apenas dubladores que provavelmente serão substituídos se esses personagens aparecerem em live action. Então, o universo parece um pouco maior do que realmente é, tipo, a Mulher Maravilha meio que apareceu, mas não de verdade. Mas ao longo dos próximos anos, a lista de personagens escalados vai aumentar. Acho que isso vai reduzir a introdução de personagens, mas a proporção entre escalados e não escalados deve melhorar cada vez mais. Me diga qual é o seu personagem favorito do DCU nos comentários aqui embaixo e obrigado por assistir.